Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, nós iremos expor esse texto, trazer uma reflexão da palavra em todo este capítulo. Nós temos 21 versículos no capítulo 10 de Daniel. É um livro que do capítulo 7 até o capítulo 12 é muito profético este livro. E esse capítulo 10 é muito forte para tirarmos lições do mundo espiritual. Na verdade, eu vou tratar aqui do mundo espiritual. Às vezes até nós mesmo que servimos a Deus, não fazemos ideia do que é o mundo espiritual, do que acontece no invisível. A gente às vezes vê o visível e nem sabe que o visível que nós estamos vendo é um resultado das ações invisíveis que a gente nem sabe. Vocês lembram muito bem no capítulo 17 de Êxodo, quando Moisés subiu ao monte e Josué escolheu homens para lutar contra Amaleque. E vocês lembram quando Moisés levantava as mãos? Veja que o levantar das mãos de Moisés lá no monte decidia resultados. Mas quando Moisés baixava as mãos porque ele se cansava e as mãos eram pesadas, Amaleque prevalecia. Dá para entender isso? Dá para entender que o resultado de uma guerra, quem estava determinando não era a força da espada, mas um homem diante de Deus? Imagina um homem em oração, e isso faz a gente, desde já, antes de fazer a leitura desse texto, o meu objetivo com essa mensagem é fazer você entender o valor de um homem e de uma mulher que se coloca diante de Deus. O próprio Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então a gente precisa crer nisso. Nós não estamos aqui nessa noite por acaso. Você não está aí na sua casa por acaso. Quantas vezes Deus te acorda para orar por alguém? Quantas vezes você não sabe o que está para acontecer e Deus te desperta a fazer um jejum e você nem sabe por quê? Às vezes você está com um sentimento de guerra, de peso, de batalha espiritual que você não explica. E que Deus te move a orar, que Deus te conduz a orar. Que Deus de repente tira a paz da tua alma, tira a paz do teu coração, tira o sossego da tua vida. E você não entende absolutamente nada, mas você é impulsionado a orar. Porque as coisas no mundo invisível, espiritual, acontecem. Muitas vezes nós não fazemos ideia. É o que acontece aqui. O capítulo 10 de Daniel, o que eu vou ministrar aqui é nada mais, nada menos o que? A intenção de Deus, ou o propósito de Deus, o objetivo de Deus, de fazer uma mensagem chegar a um servo dele, e um principado maligno que não tem absolutamente nenhum interesse que haja uma comunicação, ou que a mensagem de Deus chegue a esse servo. Pensa comigo, Deus quer que alguém saiba a respeito de alguma coisa do futuro, e um principado maligno tenta de todo jeito, com todas as forças, deter um anjo com a resposta até Daniel. É Deus querendo revelar e um principado sem querer que a mensagem chegue. E Daniel não está sabendo de absolutamente nada, mas existe um confronto, uma guerra no mundo espiritual, de um anjo que vem com uma resposta, mas não chega, e Daniel não sabe. E de um principado maligno que não tem nenhum interesse que aquele anjo chegue até Daniel com a resposta. Mas enquanto isso, Daniel, durante 3 semanas, pranteia e jejuma. Até que o anjo chega e diz a ele o que aconteceu no mundo espiritual que ele não sabia. Dá para entender que Deus revela segredos a quem ora. Segredos que são impossíveis de saber. Vamos ler o texto para vocês entenderem isso. No 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira, mas envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra
teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, plantei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto era como um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido. A voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Somente eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Eu não retive força nenhuma, contudo ouvi as palavras, a voz das suas palavras. E quando eu ouvi, eu caí sem sentido, com o rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Dá para entender? O céu ouve as tuas palavras e o céu responde à tua oração. É por causa das tuas palavras que eu vim. Mas, versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre o rei da Pérsia. Ora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere para dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e me calei, e eis que como semelhante dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobreveram dores e não me restou força nenhuma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força nenhuma, nem fôlego ficou em mim. Então ele me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, receba força. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, pois tu me fortalecestes. E ele me disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Veja, irmãos, Daniel foi um homem levantado por Deus na Babilônia, um homem de uma intimidade profunda, de uma inteligência espiritual em visões e em revelações. Um homem que a vida se aprofundou. Para você ter uma ideia, Daniel era um homem que tinha uma prática. Olha o que diz no capítulo 6 e versículo 10 de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Veja, ele era um príncipe.
ele era um presidente em que o rei Dario entregou a ele e a mais 12 presidentes toda a fiscalização da cobrança dos impostos por 120 sátrapas. E começou a existir desvio de dinheiro, desvio público. Estes homens estavam mentindo, e Daniel era um homem muito sério, muito correto. E essas pessoas não sabiam qual era o segredo da vida de Daniel. E de alguma forma tentaram observar a vida dele para ver se tinha algum erro, algum pecado de que acusá-lo. Mas eles viram que não. Mas perceberam que Daniel tinha uma prática, tinha um hábito. Vejam, um homem altamente ocupado, um homem que ocupava um cargo de liderança muito alto no governo dos Medos e Persas. Mas mesmo assim, Daniel nunca negligenciou a vida de oração. Deixa eu dizer uma coisa. Todo crente que negligencia a vida de oração, a sua derrota começa aí. Quem não negligencia a vida de oração, não tem nada que te vença. Por isso que esse homem que tinha uma vida de oração, uma prática de oração, você percebe que o capítulo 10 não é uma atitude de qualquer pessoa. Perceba que ele recebe uma revelação especial da parte de Deus. O texto diz, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Então Deus traz uma informação privilegiada, uma informação a respeito do povo de Deus e a respeito de dias distantes. Ou seja, coisas que estavam para acontecer que ninguém sabia, mas esse homem tinha uma informação de Deus. Então esse homem, a partir do momento que tem uma informação de Deus, ele passa a ser observado, porque o reino espiritual sabe que aquele homem é o contato de Deus. É um homem que Deus se revela para ele. É um homem que Deus fala com ele. É um homem que Deus revela segredo para ele. Então escuta, diz o texto, que essa palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra, ele teve ciência da revelação, ele teve compreensão da revelação. E envolvia grande conflito, ele teve a inteligência. Por isso que no versículo 2, de fato ele passa a buscar a Deus, porque ele precisa aprofundar esse conhecimento, ele precisa entender, ele precisa de uma resposta de Deus, porque para ele começar a prantear durante 3 semanas, veja que ele é tomado de choro, ele é tomado de pranto, é porque de alguma forma essa revelação lhe preocupou, essa revelação mexeu com Daniel. Essa revelação era algo que ninguém sabia. Veja que ele não traz o relato no texto, mas de alguma forma se referia a sofrimento, se referia a mudança de reinado, a mudanças de poderes, se referia à perseguição contra o povo de Deus, se referia a situações que o povo de Deus iria sofrer, porque eles estavam vivendo exatamente agora uma mudança. O que é que eles estavam vivendo nesse exato momento que Daniel tem essa revelação? Está acontecendo uma volta para Jerusalém, depois de 70 anos no cativeiro, o povo começa a retornar para Jerusalém, começa a reconstruir Jerusalém, começa a reconstruir os muros de Jerusalém, começa a reconstruir o templo de Jerusalém, e você percebe que tudo aquilo que tem a ver com reconstrução para a glória de Deus, incomoda o mundo das trevas, incomoda o reino das trevas. O reino das trevas começa a planejar toda sorte de guerra, toda sorte de situações para de alguma forma impedir, atrapalhar e prejudicar. É por esta razão que Daniel, tendo uma ideia da situação, tendo ideia da gravidade da situação, diz o texto que ele não só pranteia, ele não só chora, ele não só ora, mas ele entende que o nível de guerra era tão grande que ele precisava, e além da oração, ele precisava também jejuar, ele precisava renunciar ao alimento e se quebrantar diante de Deus por alguns dias. Veja, irmãos, veja que estas realidades que nós estamos ministrando aqui, são realidades que isso não acontece na vida de todo mundo. São realidades que nem todos têm essa sensibilidade. O texto é muito claro, porque a Bíblia diz o seguinte: naqueles dias eu, Daniel, veja, plantei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum.
Até que passaram 3 semanas inteiras. Pensa comigo, ele está há 3 semanas sem comer. Ele está há 3 semanas decidido a não comer na presença de Deus, aguardando uma resposta. E aí o texto diz que no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, veja que agora ele levanta os olhos e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto era como um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Versículo 7. Perceba que Daniel não estava só, Daniel estava com algumas pessoas, no entanto, somente ele, diz o texto, somente eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. E eu fiquei só e contemplei aquela grande visão e não restou força nenhuma em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou e eu não retive força alguma. Veja, esse homem está pronto para receber a revelação, pronto para ouvir a voz de Deus, pronto para ter direções de Deus, para ter orientações de Deus, para ter respostas de Deus. E às vezes falta isso na igreja, homens como Daniel, homens que se colocam diante de Deus, e se colocam de tal forma, que eles não saem, que eles não desistem, que eles perseveram, que eles jejuam, que eles oram, até Deus responder. Diz que quando ele ouviu a voz das suas palavras, ele caiu sem sentido com o rosto em terra. E aí, uma certa mão o toca, sacode ele, coloca sobre os pés e as mãos, e ele me disse: homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta sobre os teus pés, porque eu te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então ele lhe disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro, veja que informação ele traz. A gente aprende algumas coisas aqui. Dá para entender que existe de fato uma fiscalização no mundo espiritual das orações que são feitas e das respostas que são dadas. Dá para entender agora que os principados malignos não têm interesse nenhum que Deus te dê algumas respostas, ou que algumas respostas cheguem a você. E olha que coisa interessante também a gente aprende aqui. O texto diz que desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Verso 13. Eu quero que você entenda isso agora. Olha a diferença do verso 13 para o verso 1. Eu quero que a gente leia o versículo 1 e o versículo 13. Vamos ler o versículo 13 agora. Olha o que diz o versículo 13. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Veja, ele está falando sobre reis da Pérsia, príncipe da Pérsia, do reino da Pérsia. Agora, olha o que diz o versículo 1, olha quem era o rei da Pérsia. Versículo 1, no terceiro ano de Ciro. Dá para entender isso? Quem está sentado no trono, legalmente falando, como rei da Pérsia, quem é? Ciro. Mas o anjo traz uma informação, que existem principados que comandam a Pérsia. Ou seja, eu tenho um rei humano e eu tenho um príncipe espiritual. Eu tenho alguém de carne e osso sentado no trono, mas de alguma forma, por incrível que pareça, existe um poder espiritual maior que comanda. Um comando invisível. É por isso que aí é onde está o valor e a importância da igreja, dos homens e das mulheres de Deus. Porque os resultados de uma nação não dependem daquele que senta na cadeira, mas dos principados e potestades malignas invisíveis que têm interesses em resultados de nações, em destinos. Por exemplo, você acha que um principado maligno não tem interesse de certas aprovações num congresso ou num senado, ou seja onde for? Você acha que não é do interesse de principados malignos o aborto?
A legalização das drogas, a legalização do aborto, e tantas outras legalizações. Quantas coisas que acontecem que a gente não entende, que a gente não acredita. Nós estamos vivendo no Brasil um momento que parece que o certo é errado e o errado é certo. Que a gente não consegue acreditar no que estamos vendo e não consegue acreditar no que estamos ouvindo. O que é que está acontecendo com o Brasil? Que a gente coloca a mão na cabeça e não acredita. Quanta coisa errada, quanta coisa torta, quanta coisa louca, quanta insensibilidade. Mas quem sabe, estes homens e mulheres que estão no poder, são nada mais, nada menos do que fantoches na mão de principais e potestades malignas, que têm interesse de derrubar o Brasil, de destruir o Brasil, de detonar o Brasil, porque o Brasil ainda é uma nação que ora. Ou você pensa que na Europa tem vigília? Procura uma vigília dessa na Europa, para ver se tem. Não tem. Não tem vigília em Europa, não tem vigília. Estados Unidos já foi também uma grande nação forte, poderosa, cheia de Deus. Hoje não é mais. E é lógico que a bola da vez, o alvo de Satanás, dos principais malignos, é o Brasil. Por isso que a igreja brasileira tem que dobrar joelhos, jejuar, se unir e se fortalecer. Deus há de enviar um príncipe do céu para derrubar esse principado desta nação. Dá para entender? Eu quero que vocês leiam novamente. Porque é impressionante a linguagem que o anjo... Olha outra coisa que a gente aprende nesse texto. Deus manda uma resposta por um anjo, e um anjo não tem força para vencer um principado. Escuta aqui. Por quê? Quando Satanás caiu, se rebelou, ele trouxe consigo a terça parte dos seres angelicais. E dentro desses seres angelicais vieram anjos, vieram hierarquias. Então você percebe que ele chama de príncipe da Pérsia. Na Pérsia tinha um principado. Quem melhor falou sobre isso? Quem falou dessa hierarquia espiritual para a gente entender foi Paulo no capítulo 6 de Efésios. Olha o que diz lá. Olha o que Paulo diz no capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais. Veja, Paulo está preso em Roma. E ele observa aqueles soldados que estão fazendo as escalas de fazer a custódia dele. E com certeza aqueles soldados que saíam para as guerras e voltavam das guerras. E Paulo está observando aquilo. Paulo está tendo contato com aquilo. Por isso que ele começa a observar o fardamento daqueles soldados. E ele pega cada peça daquela e traz uma ideia. A inteligência de Paulo, na inspiração do Espírito. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. Veja que o capítulo 6, a partir do versículo 10 de Efésios, ele fala de um revestimento, de um soldado que está pronto para a guerra. Em outras palavras, ele está dizendo, nós estamos em uma guerra. A gente não vai de sapato de lã para a guerra. Entende? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos, vê a linguagem de guerra, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra, veja, ele agora vai dizer, contra as ciladas. Ele está falando de um inimigo que arma cilada. O que é armar cilada? É trabalhar invisivelmente para te abater. Tudo que o diabo faz, faz escondido. Faz sem a gente saber. Faz sem a gente ter ideia. Faz nas trevas. Faz no oculto. Faz silenciosamente. E a gente começa a perceber os acontecimentos que a gente não explica. Por isso, irmãos, quanta coisa no Brasil e no mundo que a gente não explica. Quantas famílias destruídas, casamentos que se acabam, pessoas que se desmantelam, pessoas que se destroem, igrejas, pastores, homens de Deus que do nada se acabam, mulheres de Deus que
se rompe. Irmãos, você percebe, é o mundo espiritual, ou você acha que o diabo está muito feliz em você estar aqui nessa vigília, e o diabo está muito feliz aplaudindo, que coisa boa que Jean está pregando ali, e que aquelas pessoas estão no Instagram e no YouTube. Pode ter certeza que o diabo está irado, porque ele sabe que nós estamos aqui intercedendo, e numa noite como essa, uma oração tua, Deus pode dar um livramento da BR, Deus pode dar um livramento de suicídio, Deus pode entrar numa casa que o casal está para se separar, e Deus vai anular essa ação maligna hoje. Você vai sair daqui mais fortalecido, você vai sair daqui revestido, você vai sair daqui renovado. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que estava certo para a tua queda, o inferno vai ter que receber um relatório que foi frustrada a sua obra do mal, porque Deus te revestiu nesta vigília. Olha aqui o que diz o texto: revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas são ataques, são dardos inflamados, são setas malignas, são situações que só Deus sabe como a gente enfrenta, como a gente fica. Quantas vezes são guerras que eu digo, meu Deus, não tenho força, mas Deus está dizendo: se revista de força, se revista da minha pessoa, se revista do meu poder, porque você vai ficar firme diante dessa cilada. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Ou seja, a nossa guerra são com seres invisíveis, são com seres espirituais, são com principados e potestades. A nossa guerra não é com pessoas, a nossa guerra se dá na região celeste, é na batalha da oração. Dá para entender? Enquanto Daniel orava, Deus não enviou reforço, Deus enviou Miguel, e a resistência no mundo espiritual começou a romper. E eu creio que nessa noite, resistências espirituais vão se romper. Oh glória, dá para você dar glória a Deus e se alegrar nesta noite? Sabe, cordas que amarraram, e Deus está dizendo: eu vou desatar o nó, eu vou desatar a corda, eu vou quebrar a resistência, eu vou quebrar a força do mal, eu vou anular o mal. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Irmãos, a luta do crente é contra o diabo. A sua luta é contra um ser invisível que lhe odeia, que lhe acusa, que é seu adversário, que quer lhe matar, quer lhe destruir, quer lhe roubar, quer lhe apagar, quer lhe deter, quer lhe detonar, quer acabar você, quer fazer você desistir, recuar, retroceder, quer jogar toda a sorte de acusação contra você, como um homem chamado Lutero, um grande reformador alemão. Diz a história que Lutero, quando estava para escrever as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e quando ele estava também para defender a verdade que ele cria das escrituras sagradas, ele passou uma noite em aflição, em guerra, porque o diabo queria destruir Lutero para que a reforma não acontecesse, porque a reforma foi um dos maiores avivamentos da história. A reforma é exatamente, nós estamos vivendo o resultado da reforma de que forma? Em que tem aqui um púlpito onde a palavra é o centro, onde a palavra está pregando, onde a verdade está sendo explicada, e isso é resultado da reforma. E aí o diabo disse o que para ele? Você não pode, você é pecador, você fez isso, você fez isso. Ele começou a trazer os pecados de Lutero. Quantas vezes o diabo faz você parar de orar dizendo assim: Deus não vai te ouvir, você não merece. Quando a gente não conhece as escrituras, a gente entra num desânimo. Até que o Espírito de Deus. Uma vez eu experimentei isso. Deixa eu só dizer o que Lutero aconteceu. Lutero começou a ser acusado, e ele começou a desanimar e a desistir daquilo que o Espírito de Deus tinha colocado no coração dele, porque ele começou a se sentir muito pecador, muito errado, muito sujo, e o Espírito de Deus o socorreu dizendo: diga para Satanás que ele esqueceu de escrever o seu último pecado. Diga a ele que ele escreva com letras grandes e vermelhas: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Eu lembro, eu estava dirigindo uma vigília, e de repente um homem se manifestou como espírito maligno,
Desculpa, eu não estava dirigindo, eu era um novo decidido. Eu tinha 1 mês de conversão, 1 mês apenas. Eu era um novo decidido. Eu estava naquela vigília. E aquele homem se manifestou, eu fiquei muito assombrado, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, fiquei olhando, curioso, olhando para aquele homem endemoniado. E ali tinha muita gente em cima, agarrando aquele homem, né? Que não precisa agarrar endemoniado, é usar autoridade, mas estava todo mundo agarrando e ele batendo nas pessoas, e ele muito bravo, era um homem alto, grande, e ele derrubava as cadeiras, e ele quebrava tudo, e ninguém mais sabia o que fazer, e eu estava ali curioso, olhando, eu era novo decidido, eu nunca tinha visto uma pessoa possessa. O Espírito de Deus falou aqui comigo, vai lá. E diga para ele que está escrito, Jesus disse, todo o poder foi me dado, no céu e na terra. Eu disse, eu não vou não. Eu nunca tinha expulsado um demônio. Eu era um novo decidido, estava lá pastores, tanta gente muito mais madura do que eu. Mas o Espírito de Deus falou de novo. E eu fui lá, pedi licença, desculpa. E de ponta de pé eu fui no ouvido daquele homem e disse, Satanás, está escrito. Jesus disse, todo o poder foi me dado, no céu e na terra. Quando eu acabei de dizer isso, aquele homem zarrão caiu, totalmente liberto. Então, essa guerra contra o invisível, olha o que diz o texto. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados. Veja como Paulo, ele descreve as hierarquias que existem no mundo espiritual, tanto no mundo espiritual, quando a gente trata de seres angelicais de Deus, que não caíram, como seres angelicais caídos, porque são anjos. Quem são os demônios? Quem são esses principados? Quem são essas potestades? Seres angelicais que caíram, que se rebelaram, que seguiram Satanás. Porque o texto diz, olha aqui, Apocalipse 12, versículo 3. Diz assim, viu-se um outro sinal no céu, e eis um dragão vermelho, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Verso 4, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Veja que essa coisa do arrastar a terça parte é que veio com Lúcifer uma terça parte das entidades. Por exemplo, existem essa hierarquia de organização no mundo espiritual, principados, que são príncipes e poderes, e existem entidades que atuam, e existem entidades que estão presas para a condenação e outras para serem soltas em determinado tempo da grande tribulação. Um exemplo, Apocalipse 9. É um exemplo disso. Olha o que diz. O 5º anjo tocou a trombeta, versículo 1. E vi uma estrela caída do céu. Veja, essa estrela caída do céu é Lúcifer, é Satanás. Na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E ele abriu o poço do abismo. E saiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então, somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Veja, são entidades que estão desde a queda presos,
e serão soltos para causar um tormento na grande tribulação. Então, ele começa a dizer: a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Veja, existe um mundo que tem dominadores, contra forças espirituais. Ele começa a citar realidades, forças espirituais do mal, nas regiões celestes, é onde estão os principados, no invisível. Por isso ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firme, cingido os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Aí diz o texto, orando em todo o tempo no Espírito. Então, com isso nós entendemos uma coisa, que a Pérsia tinha um rei chamado Ciro, no entanto, tinha um principado que era também chamado de príncipe ou de rei, que comandava os acontecimentos naquele lugar. Ora, como Deus traz uma revelação a Daniel, e Daniel vai buscar entendimento em Deus, e Deus quer falar mais algumas coisas, Deus quer trazer mais informações, Deus quer enriquecer as informações, o diabo não quer. Aquele principado não tem interesse nenhum, porque começou a olhar para Daniel e entender que Daniel era um prejuízo para o reino espiritual maligno naquele lugar. Aí, ó, escuta, é por essa razão que o capítulo 6 de Daniel, de alguma forma, vocês percebem que só existia uma maneira de tirar esse homem. Foi quando jogaram ele na cova dos leões. Então dá para entender? Escuta o que eu vou lhe dizer. Homens e mulheres de Deus que têm vida de oração, e que Deus revela segredos, o inimigo fará de tudo para lhe apagar, para lhe deter, para lhe destruir, para lhe arruinar. Por isso que os níveis de guerra na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus são grandes. Quer que eu lhe diga uma coisa? Pede a Deus costas de jacaré. Não tenha tempo para sentir dor. A graça te basta. Porque você é um prejuízo para o inferno. Porque Deus te escolheu neste tempo para ser canal de oração. Imagina quantos acontecimentos estão para acontecer. Lembro-me como hoje. Quantas vezes nessa vigília ou em casa, de eu despertar e Deus diz assim, ore por fulano de tal. Ou ore por uma estrada. Eu não tenho nenhuma dúvida que numa vigília como essa, nesta madrugada, escute bem, enquanto nós estamos aqui orando e clamando. Isso é uma sexta-feira. É o dia que os babarorixás, os filhos das trevas, trabalham ocultamente, fazendo seus despachos, fazendo suas bruxarias, suas feitiçarias, nas cachoeiras, nas matas, nas encruzilhadas, suas oferendas, pedindo a morte de alguém, pedindo o desastre da vida de alguém, pedindo a separação de alguém, pedindo o suicídio de alguém, pedindo o homicídio de alguém. Mas aqui estão os filhos da luz. Aleluia. Glória. E eu não tenho nenhuma dúvida que espíritos de homicídios que estão por aí, Deus já está frustrando os desígnios de Satanás nesta madrugada. Pessoas que estavam para morrer nessa madrugada irão ter livramento da parte de Deus. Pessoas que estão armadas por essa cidade, nos escuros, nas esquinas, por trás dos muros, por trás dos postes, com a arma engatilhada, sabendo que alguém vai passar naquela hora. Assaltantes, homicidas, estão todos detonados na autoridade do nome de Jesus. Toda arma forjada contra essas pessoas não prosperará, porque a igreja está aqui orando nesta madrugada. Pessoas que estão com veneno na mão, com chumbinho, ou com a faca, ou com a gilete, ou com a arma,
ou pensando em saltar de um prédio, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de suicídio e abençoo cada casa, cada lar, cada família nesta madrugada. Todo espírito de confusão que está acontecendo agora dentro dos quartos, dentro dos apartamentos, dentro das casas entre marido e mulher, e os filhos estão chorando, Senhor, e os filhos estão em desespero, e a confusão está grande, que o espírito de confusão, de separação e de divórcio saia, 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 em nome de Jesus dessa casa agora. É isso aqui que a gente tem que fazer. É entender o seu papel. É entender que a oração de um justo, abre a sua Bíblia em Tiago. Olha o que diz o livro de Tiago. Capítulo 5. Versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Até o versículo 16. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Você conhece alguém que está sofrendo? O que é que a Bíblia manda a gente fazer? Eu te pergunto, na sua geração, na minha geração, na nossa geração, tivemos um momento semelhante a este de sofrimento que nós estamos vivendo? Que eu lembre, não. Quantas pessoas enlutadas? Imagina, hoje eu fui na casa de Linda. O aniversário de Linda seria hoje. Mas domingo retrasado eu tive que fazer o velório de Linda. Fui ouvir seu marido, sua filha, que disse: pastor, hoje foi um dos dias mais difíceis da minha vida. É o primeiro ano de aniversário que eu não estou com minha mãe. O marido, sem suportar, ligou para mim dizendo: venha para cá, pastor, fica aqui um pouquinho comigo. Está sofrendo. Quantas pessoas que estão sofrendo. E o que é que a gente pode fazer? O que é que a Bíblia ensina, igreja? O que é que a Bíblia me ensina em tempo de sofrimento? Ou o que é que eu devo fazer com alguém que está sofrendo? Está aqui, olha. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Então o que é que a gente tem que fazer nesse tempo de sofrimento? A igreja precisa mais do que nunca orar. É que a gente tem que fazer orar, interceder, Senhor. Toma aquela família, Senhor. Irmãos, eu vi uma cena ontem. Daniel Cosmo estava comigo. Eu fui em um velório ontem, da mãe de um menino do louvor daqui, de Adriano. A mãe partiu com Covid. Quando chegamos, ela já tinha sido enterrada, não teve nada, ela já foi ser enterrada. Eu fiquei com ele conversando. Eu, Daniel, ele, ela, a esposa dele. E estava estacionado um carro de um outro carro lá da funerária. As pessoas chorando. Quando ele abriu a mala do carro, tinha 3 caixões dentro do carro. Uma família. Marido e esposa. Mortos. E aquele homem da funerária disse: eu ainda tenho em um hospital 11 e em outros 5 para buscar. Está sofrendo? Ora. A gente tem que orar. Porque é muita dor. É muito sofrimento. Aí diz o texto: está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Veja, está sofrendo? Ora. Está alegre? Canta.
Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração por ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor os levantará. E se houver cometido pecado, se lhe há perdoado, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Aí ele diz, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, o caminho para o fim, no capítulo 10 de Daniel, para a gente orar. Veja, o rei era Ciro, mas ele está informando que existe um outro rei, um principado no reino da Pérsia. Então, existe um comando no mundo espiritual que decide os resultados físicos. Dá para entender que certas decisões e certos acontecimentos que a gente fica chocado e que a gente às vezes até olha para a pessoa que toma a decisão e diz assim, rapaz, como esse político é assim? Por exemplo, ou você acha que no Brasil não existe um principado de corrupção? Porque o país desmoralizado é o Brasil. O país corrupto. Uma roubalheira fora do comum. Um país com tantas riquezas, que não deveria ter pobre, mas tem pobre, tem desigualdade. Por quê? Porque com certeza tem uma entidade, um principado diabólico, que coloca ambição no coração de homens e mulheres que chegam ao poder para roubar. Agora pensa comigo, imagina quantas pessoas que ficaram na fila, como eu conheci uma pessoa que morreu, um homem de 42 anos, morreu porque não tinha vaga na UTI. Aí eu te pergunto, tu achas que o governador, um prefeito, um presidente, sei lá, quem for, que alguém morreu por não ter um leito, tu acha que não vai pagar diante de Deus? Pode ter certeza, toda criança que morre, toda pessoa que passa fome, toda pessoa que morre, toda injustiça social, todo desastre social, todo pânico econômico, pode ter certeza, vai pagar diante de Deus. Mas a gente sabe que a nossa luta não é contra sangue e carne, por isso que não adianta. Às vezes a gente está falando mal de prefeito, falando mal de governador, falando mal de presidente. Gente, pelo amor de Deus, olha o que diz o texto. Existia um homem chamado Ciro, ele era o rei dos medos e persas, era ele. Mas perceba, sem ninguém saber, tinha um principado comandando as decisões e os resultados de uma nação. E ninguém sabia. E que dentro daquela nação tinha um homem de Deus, chamado Daniel, que jejuava, que orava e que tinha informações privilegiadas de Deus, e que o principado das trevas se incomodava, queria a todo custo impedir das respostas de Deus chegar a Daniel. Isso acontece comigo e com você. Ou você pensa, você lembra, escute bem o que eu vou lhe mostrar agora, viu? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Veja esse texto. Veja esse texto. Capítulo 19 de Atos. Versículo 13 diz, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Verso 15, olha aqui, eu quero que você entenda isso. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço quem? E sei quem é? Você está pensando que os demônios não sabem quem é você? Pode ter certeza que ele sabe. Entende? Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Um homem de Deus é conhecido no céu e no inferno. Por quê, pastor? Capítulo 10 de Daniel. Olha por quê. Olha como esse anjo trata Daniel. Versículo 11. 10, 11. Olha o que diz o texto. Então diz Daniel, perceba, por que
o anjo trata Daniel assim? Daniel, homem muito... Por quê? Qual é a razão do anjo dizer isso para Daniel? De trazer essa informação? Porque, com certeza, o nome de Daniel era citado no céu. E o anjo via o amor que Deus tinha por Daniel. Teu nome é citado no céu. Mas também teu nome é conhecido no inferno. Dá para entender isso? Você é amado no céu e odiado no inferno. E dê glória a Deus por isso. Porque tem gente odiada no céu e amada no inferno. É melhor que a gente tenha Satanás e companhia todinha contra. Mas Deus seja ao nosso favor. Então, amados, o texto diz, no versículo 18, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado. Ele repete isso. E disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Perceba que à medida que o anjo fala, aquilo vai se tornando uma realidade no interior de Daniel. Primeiro ele diz assim, paz, em outras palavras, receba paz e receba força. Por isso que ele diz, ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido. E disse, fala meu Senhor, porque até então ele não tinha nem força de falar. Ele tinha ficado desfigurado, abatido, caído, sem força, doente, desmaiado pela presença da visão. E olha que eu estou falando de um anjo, viu? Porque o próprio anjo diz o seguinte, olha o que diz o texto. Capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel é um príncipe. Onde é que a gente encontra no Novo Testamento essa questão de Miguel? Olha o livro de Judas para você ver. Abre lá para você ver. É um livro antes de Apocalipse. Livro de Judas. Deixa eu ver só aqui o versículo. Olha aqui. Livro de Judas, versículo 9. Então veja que o versículo 9 diz que Miguel é um arcanjo. Veja. É um arcanjo, Miguel. E aí o que é que aconteceu? Quando Moisés, veja como o diabo fica observando os contatos de Deus com o homem. Presta atenção. Deus disse para Moisés, tu irás subir no Monte Nebo, irás avistar a terra, mas não vais entrar nela. Presta atenção a isso. E o diabo estava lá. Lembra no livro de Jó, os filhos de Deus compareceram perante o Senhor? Aqui são os anjos. Quem é que estava lá? O diabo. Infiltrado. Aí Deus disse, Satanás, vistes o meu servo Jó? Em outras palavras, Satanás, eu sei que tu estás de olho no meu servo Jó. Entende agora? Às vezes, lembra quando Jesus disse assim para Simão Pedro, capítulo 22 de Lucas, olha o que Jesus disse, Simão, Simão, Satanás está pedindo permissão para se ir andar com a tua vida. Para te peneirar. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, eu não pedi para que o Pai não permita, porque Ele já permitiu. Mas eu estou orando pela tua vida para que você se mantenha na fé. Mas se prepare que o diabo vem aí. Entende isso? Por quê, irmãos? Porque o diabo quer nos cancelar. Quer nos destruir. Por quê? Porque você é um prejuízo para o inferno. Você é uma bênção na mão de Deus. Olha aqui o que aconteceu. O diabo está de olho, vendo que Moisés está subindo no Monte Nebo para não descer mais. Olha que coisa interessante. O texto diz assim, o arcanjo, versículo 9.
Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito de quê? Do corpo de Moisés. Dá para entender agora? Ele queria o corpo de Moisés. Pensa bem, o diabo ficou de olho, distante, esperando Deus matar Moisés. Quando o corpo de Moisés cai ali morto, o diabo queria o corpo. Miguel desceu para disputar o corpo de Moisés. Ele queria o corpo de Moisés. Para quê, pastor? Porque Moisés era o único profeta que falava face a face com Deus. Por que ele queria? Fazer um objeto de idolatria. Derrubar a nação de Israel pela idolatria, pelo corpo de Moisés. É por isso que Deuteronômio 34 diz que Deus deu um sumiço no corpo de Moisés e ninguém sabe onde Moisés foi enterrado até o dia de hoje. Então, amados, deixa eu caminhar para o fim, para a gente orar. Nós iremos fazer um período de oração, pastor Edson que vai estar orando. Então, escute. Disse, não temas, homem muito amado. Pai seja contigo, versículo 19. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha as informações que ele está trazendo. Ele está dizendo que, ele está falando que existiria no futuro um outro governo. Ou seja, tinha passado o governo da Babilônia, agora era o momento do governo dos medos e persas, e ele está trazendo a informação que viria um terceiro governo, que seria o governo da Grécia. Ele está falando sobre o sofrimento do povo de Deus, sobre as batalhas que o povo de Deus iria enfrentar. Então, para que isso, pastor? Eu encerro dizendo, por que isso é necessário? É necessário porque se você olhar para Apocalipse capítulo 1, você vai ver que no capítulo 1, versículo 19, diz assim, escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Veja que o próprio versículo diz assim, versículo 11 de Apocalipse, dizendo, o que você vê, escreva em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja que João escreve uma mensagem a cada igreja. Então, o inimigo não tem sequer nenhum interesse que a gente escute Deus. Que a gente escute as orientações de Deus, as diretrizes de Deus. Que a gente seja alimentado por Deus. É por isso que a gente fica olhando, por isso que eu sempre bato e vou continuar batendo sempre. Não se sente para ouvir alguém que não prega a palavra. Porque quem não prega a palavra está ocupando o seu tempo e não está produzindo nada na sua vida. Não sente para escutar animadores. Não sente para escutar hereges. Não sente para escutar pessoas que alteram a palavra, que adulteram a palavra. Não sente para escutar pessoas que tiram ou que acrescentam. Sente para escutar pregadores que expõem as escrituras sagradas. Porque é isso que nos fortalece, é isso que traz aquilo que está trazendo aqui nesta noite. O que é que Deus quer nessa geração? Deus quer levantar homens como Daniel. Homens que tenham força para jejuar. Homens que tenham força para chorar. Que tenham força para ficar firme, mesmo cansado, mesmo abatido. Mas que ele tenha respostas de Deus.